Vale Ecologia. Oferecimento Fibria, apoiadora do projeto Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. Litoral Norte, mas o motivo da nossa visita a São Sebastião não é a praia, mas sim a Fazenda Santana, porque muitos que passam pela cidade nem imaginam que a propriedade é um dos resquícios da época do engenho no Brasil. Até parece um museu, mas é uma casa de família. Muito da história do Brasil dos tempos coloniais se passou nesta humilde fazenda chamada Santana, em São Sebastião, a 3 quilômetros do centro da cidade, no bairro Pontal da Cruz. A construção é do final do século XVI ou início do século XVII. Não se sabe quem deu início a esse feito que atravessou séculos. Documentos guardados pela família dão conta de que Padre Manuel Jorge Álvares Cabral teria herdado as terras do Império no século XVIII, com a promessa de fazê-las produtivas e pagar imposto ao reinado. Mas as irmãs do padre é que administraram a fazenda, como conta um dos herdeiros, o advogado Paulo do Rego. É muito interessante essa questão das mulheres, das senhoras de engenho, né? Porque eram mulheres alfabetizadas que viviam numa época extremamente arredia. A mulher não tinha nem sobrenome registrado, e elas administraram com muita propriedade e num período de extrema dificuldade financeira, que conseguiram pôr a fazenda como um dos ícones de produção da época. Os senhores do engenho, como eram chamados, fazendeiros proprietários da unidade de produção de açúcar, utilizavam a mão de obra escrava indígena ou africana. No caso da Fazenda Santana, as senhoras do engenho, irmãs de Padre Manuel, comandaram a que foi considerada uma das maiores propriedades de cana-de-açúcar no Brasil, na época de Dom João VI. No local ainda existem resquícios do aqueduto. Sustentado por esses enormes paredões, ele canalizava a água que vinha da serra para as duas rodas d'água, características de um engenho real. Aqui se produzia açúcar e também tijolos e formas na olaria. A Fazenda Santana chegou a abrigar 180 escravos. As senzalas ainda resistem à ação do tempo. Mas apesar de imponentes, os herdeiros da fazenda acreditam que uma construção escondida em meio à vegetação é que tenha sido a primeira senzala do local. Aqui sempre teve-se muito respeito às pessoas, inclusive aos escravos, que eram considerados coisas naquela época, mas eram tratados com muita humanidade. O que comprovava isso? E uma das coisas que comprova isso é a atividade da dona Gertrudes, que era administradora daqui, trabalhava de costas para a porta, ou seja, ela não tinha medo de ser atingida pelos seus escravos que trabalhavam aqui. Aqui é um lugar que nunca existiu um pelourinho, por exemplo. Então, é uma atividade que realmente tinha como mote, isso é uma coisa que eu acho que ficou muito vinculada à família, desse respeito ao ser humano. Da planta original do engenho há algumas modificações para manter características fundamentais da época do Brasil colônia, como paredes feitas de pedra e cal. A construção foi tombada em 1974 pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Gerações posteriores à de Padre Manuel Jorge continuaram fazendo história. Manuel Hipólito do Rego, avô dos atuais herdeiros, morava na fazenda quando ela chegou a ser hipotecada para o pagamento de dívidas. Ele viajou para Santos para estudar e trabalhar. Se formou juiz de direito e depois foi eleito deputado pelo voto distrital. Ele também é autor de um projeto da construção da Estrada do Porto de São Sebastião em 1929, estrada que leva o nome do parlamentar. Entre os costumes da fazenda estão as crenças. Este lunático é uma espécie de almanaque com inúmeras dicas sobre saúde, astrologia e religião. O material foi proibido pela igreja, que dizia que o livro era contrário aos ensinamentos cristãos. A propriedade se tornou um local para celebrar missas em 1780, com autorização do Vaticano. A religiosidade é representada por várias imagens. Este Cristo vivo veio de Portugal no século XIX e é bem diferente do crucifixo que conhecemos no Brasil.
A figura esteve por vários anos ligada às manifestações religiosas feitas na Fazenda Santana. Ela era mantida em uma caixa junto a informações sobre a data e a simbologia, orientações a quem herdasse a cruz. Hoje ela fica numa pedra conhecida como Pedra da Cruz. E todos os anos, no mês de maio, é feita uma procissão. A Concertada, tema da paródia cantada pelos trinetos de Manuel Hipólito do Rego, é uma homenagem ao licor distribuído durante a festa de Santana. A festa é realizada entre os dias 18 e 26 de julho, data em que a fazenda é aberta ao público. O engenho se transforma em capela. Essas fotos da família proprietária do local mostram que a fazenda fica pequena para tanta gente. Além de Santana, os fiéis têm como padroeiro São Sebastião. Essa festa, o padre Manuel Jorge veio da Ilha dos Açores, então ele tem já vem essa tradição açoriana. Inclusive, durante a novena, para quem participa da novena, a gente serve uma bebida, né? Chamamos de concertada. Chamamos não, né? O nome da bebida chama-se concertada. Fizemos até uma vez uma pesquisa sobre a concertada, para saber se ela era uma concertada com S, né, de consertar o que está quebrado, ou se era com C, de concerto, porque como ela é uma infusão de especiarias, e aí isso tudo tem a gente tem que fazer um equilíbrio dessas especiarias para que um sabor não sobressaia ao outro. Então pensamos até que fosse um concerto, né, para ser uma coisa harmônica de especiarias. Mas, na verdade, a pesquisa que fizemos é uma concertada com S, né? E é muito boa para dor de garganta. O licor é feito à base de aguardente, bebida que já foi produzida na fazenda. Os alambiques permaneceram cheios até 1965, quando ainda vivia no local Januário Hipólito do Rego, o último a fabricar a cachaça na propriedade. Ao longo dos anos, a tradição se manteve, com algumas adaptações. A pinga agora é trazida de outra região. Mas o que a nova geração dos açorianos que herdaram a Fazenda Santana quer é fazer com que o produto novamente tenha origem nessas terras. A fazenda antigamente tinha, né, dentro dessa produção de fazer a concertada, fazia a cachaça aqui na fazenda. Porque senão tem alguns documentos falando que tinham 2 alambiques, onde eram esses alambiques. Só que para manter essa tradição, hoje a gente busca a cachaça lá em Salesópolis. Antigamente buscava na região não existe mais alambique. Ilhabela tinha um alambique, não tem mais. O município de São Sebastião, que a gente saiba, não tem nenhum alambique. Então, para buscar qualquer cachaça, a gente tem que subir a serra ou ir para Paraty. Então, fica muito distante. A nossa ideia era retomar essa parte da produção da cachaça aqui mesmo. Até como parte turística, das pessoas virem visitar a parte histórica, cultural, de vir experimentar uma cachaça que seja regional. Mas será um sonho? Bom, talento de sobra, eles já mostraram que tem. Concertada, que mexe doidamente da rapaziada. Você toma um litrão e fica conversando com a porta da sua casa. Concertada, que mexe doidamente da rapaziada. E em instantes, no Vale Ecologia, herdeiros da Fazenda Santana pleiteiam recursos do governo para manter viva a propriedade.